Olá pessoal, bem-vindos ao O Juridiquês por Trás da Medicina, que é o nosso programa que falamos de questões jurídicas ligadas à medicina ou vice-versa. Peço perdão a vocês, nas últimas 2 semanas nós não tivemos o programa, eu estava em pequenas férias, mas o que aconteceu nesse meio tempo? Surgiu a pandemia de Covid-19 e a partir disso muitas questões médicas ficaram aí soltas e a gente agora precisa pegar isso tudo e condensar numa situação mais tranquila. Hoje é 25 de março de 2020, geralmente eu não falo as datas dos programas, mas a atualização é a de hoje, tá? Como que a legislação está no dia de hoje, 25 de março de 2020. Vamos lá. Hoje no programa nós vamos tratar sobre telemedicina. Muitas pessoas estão falando sobre isso, muitos médicos e também muitos pacientes procurando médicos dentro desse contexto, tá? Hoje, muitos consultórios médicos acabaram por encerrar suas atividades e eu dou razão a alguns casos, mas eu gostaria de até fazer um pedido para os médicos: não encerrem o atendimento dos seus consultórios, porque vocês são a última proteção do paciente ao sistema público de saúde ou ao sistema particular, se o paciente não tiver o respaldo do seu médico, nesse momento ele vai acabar procurando um serviço coletivo de saúde, as UBSs, os prontos-socorros, os hospitais, e ali a gente está tendo uma circulação mais perigosa, até de transmissão do Covid-19, e por conta disso eu acredito que os consultórios abertos são muito importantes para a disponibilização de serviços de saúde para os pacientes, tá? Falando propriamente em telemedicina, para aqueles que acabaram fechando seus consultórios, principalmente porque existem médicos que estão na área de risco, com problemas de diabetes, por exemplo, problemas respiratórios, estão acima de 60 anos, que são aí os casos dos grupos de risco, e, poxa vida, aí a gente tem uma justificativa, E ali como que eu posso continuar prestando meu serviço aos meus pacientes de forma remota? Pois bem, nós temos desde 2002, que é a resolução 1643 de 2002, nós temos a regulamentação da medicina pelo Conselho Federal de Medicina. E lá trata-se muito genericamente, na minha opinião, sobre a possibilidade da prestação de serviços em telemedicina, mas pelo menos ali a gente já tem uma previsão do próprio Conselho Federal sobre o assunto. Mas, à frente, nós temos ali 2 resoluções que tratam do assunto de uma forma mais específica, que é a resolução 2107 de 14, que fala sobre a teleradiologia, e a resolução 2264 de 19, que fala sobre a telepatologia. Basicamente, ali os técnicos recolhem as informações, no caso da radiologia, colhem a imagem, encaminha a imagem para o radiologista que não está naquele serviço para poder fazer o laudo. E no caso da telepatologia, a mesma coisa, a enfermeira, a técnica de enfermagem colhe o material do paciente, passa por um sistema eletrônico ali de verificação das coisas e manda isso para o patologista fazer o laudo, Então isso daí já está regulamentado, então não teria problema. Mas ali nós temos a questão emergencial, numa questão mais importante ali por conta do Covid, o Conselho Federal de Medicina emitiu ao
ao Ministro da Saúde o ofício 1756/2020, que trata de mais 3 possibilidades de telemedicina em tempos de Covid-19, que é a teleorientação, o telemonitoramento e a teleinterconsulta. Teleorientação, basicamente, o médico, de forma remota, ele poderia passar essas informações ao paciente daquilo que ele não precisava fazer uma consulta médica, tá? O telemonitoramento, basicamente, vamos dar um exemplo aqui do home care, né? Ali a gente tem o monitoramento das condições vitais do paciente, mas o médico não está lá ao lado do paciente todo o tempo, então ali poderia fazer um monitoramento de forma remota das condições do paciente. E a teleinterconsulta, que na prática também já existe, né, onde o médico está assistindo ao paciente, o médico assistente, ele entra em contato de alguma outra forma com o especialista daquela doença, né, um infecto, por exemplo, um pediatra, o que seja, para falar sobre as condições daquele paciente em específico, né? Tudo isso tem que ser, de alguma forma, colocado dentro do prontuário médico. Mas, no dia 20 de março de 2020, e que isso foi publicado no Diário Oficial da União no dia 23 de março, saiu a portaria 467 de 2020 do Ministério da Saúde, onde o Ministro da Saúde, ele regulamenta a teleconsulta, tá? Aos profissionais da medicina. Aqui cabe uma consideração minha em relação a essa situação. Nós estamos vivendo um período de exceção. Nós não temos ali uma ação propriamente dita do governo federal sobre restrição de liberdades individuais. Né? Não temos ali uma declaração de estado de sítio, por exemplo, onde essas liberdades individuais poderiam ser diminuídas por uma ação do Executivo, né? O Executivo Federal, que eu digo. Aqui foi reconhecido até pelo STJ num despacho, né? Não é uma decisão final, mas é um despacho, aonde o ministro Marco Aurélio Mello, ele falou que os governadores e prefeitos poderiam poderiam restringir liberdades individuais, né? Impondo uma quarentena, por exemplo, a população do seu estado, do seu município, né? Como nós estamos vivendo numa época de exceção, então eu acho que isso vai ser verificado no âmbito do Conselho Federal e também do Judiciário, vai ser verificado também de uma forma um pouco relativizada, né? Então, nós não estamos aqui numa época de segurança jurídica. Nós estamos aqui falando de uma possibilidade, porque os médicos não poderiam deixar de atender os seus pacientes, de alguma forma. E eu quero deixar claro também o que está escrito no artigo 36 do Código de Ética Médica, que é vedado ao médico abandonar os pacientes sob os seus cuidados. Nós temos aí pacientes onde o médico age o tratamento, né, interage com o paciente a todo tempo, e abandonar o paciente é vedado ao médico, né, como uma responsabilidade ética. Então, por conta disso, não havendo a possibilidade de se abandonar o paciente, estamos aqui entendendo como válida, né, a portaria do Ministro da Saúde para a telemedicina, até porque o artigo 37 do Código de Ética fala que é vedado ao médico prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto no paciente, salvo em caso de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente após cessado o impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. O artigo 1º desse artigo fala que o atendimento médico à distância, nos moldes da telemedicina ou outro método, dar-se-á sob regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Tá? Então, como não existe uma regulamentação da teleconsulta pelo Conselho Federal de Medicina, eu acredito que essa portaria ela tem alguns problemas jurídicos, mas já que aconteceu, vamos ver como
a gente pode fazer isso. Até agora, 25 de março de 2020, não saiu uma consideração oficial dos conselhos federal e regionais, pelo menos aqui do estado de São Paulo, sobre essa portaria. Eu acredito que esse silêncio é para ser uma concordância. Mas, se houver alguma atualização, eu vou fazer um outro programa aqui explicando sobre isso. Então vamos lá. O que a portaria diz? A portaria, como eu disse, né, a 467 de 2020, ela fala assim no artigo 1º. Vamos lá. Essa portaria dispõe em caráter excepcional e temporário sobre as ações de telemedicina com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional previstas no artigo 3º da lei tal, decorrentes da epidemia de coronavírus. Ou seja, essa portaria só vai funcionar enquanto nós tivermos a declaração pandêmica do Covid-19 aqui no Brasil. Tá? O parágrafo único diz assim também: as ações de telemedicina que tratam do caput ficam condicionadas à situação de emergência em saúde pública de importância nacional. Então, não é para ser algo permanente, a não ser que o Conselho Federal de Medicina emita, né, uma regulamentação melhor que essa. Tá? Então, o que nós podemos fazer? Aqui, o ministro da Saúde autorizou de fazer consulta. O artigo 2º fala assim: as ações de telemedicina de interação à distância podem contemplar o atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico, por meio de tecnologia da informação e comunicação no âmbito do SUS, como na saúde suplementar e privada. O atendimento que trata o caput poderá ser efetuado diretamente entre médicos e pacientes por meio de tecnologia da informação e comunicação que garanta a integridade, segurança e sigilo das informações. Então aqui nós temos 3 princípios: integridade da informação, segurança da informação e sigilo das informações. Tudo isso nós já tratamos bastante aqui no nosso canal. Os médicos, artigo 3º, os médicos que participarem das ações de telemedicina que trata o artigo 2º deverão empregar esse meio de atendimento com o objetivo de reduzir a propagação do Covid-19 e proteger as pessoas. Os médicos que realizam essas ações que trata o caput deverão atender aos preceitos éticos de beneficência, não maleficência e sigilo das informações e autonomia, e observar as orientações do Ministério da Saúde sobre a notificação compulsória, em especial as listadas no protocolo de manejo clínico do Covid-19 disponíveis no endereço eletrônico do Ministério da Saúde. Vamos lá, como que pode ser feito esse atendimento? Vamos falar na prática, tá? O médico tem lá o seu aparelho celular e tem lá o WhatsApp, por exemplo. Tem o Messenger do YouTube, do Facebook. Pode fazer isso por Skype, tá? O importante é que o médico comece o atendimento falando quem ele é, falando qual é a qualificação dele para poder fazer esse atendimento, ou seja, um nome, CRM, se tiver especialidade, se fala da especialidade médica. E o importante para mim aqui, registre tudo em prontuário, que é onde você vai ter que fazer mesmo, tá? E se possível, e para mim é quase primordial, mas estamos em períodos de exceção, né, como falamos, faça a gravação dessa consulta, principalmente para pegar o consentimento do paciente sobre a consulta. Tá? Se possível, você pode até fazer um termo de consentimento ali para a teleconsulta. É o seguinte: você vai fazer a teleconsulta comigo, então antes você vai ver aqui quais são as condições da teleconsulta, né? E você me passa por e-mail, né, a sua concordância, tá ok? É importante a gente ter isso, pena da gente não ter registrado isso depois para poder fazer algum tipo de defesa em casos de algum
tipo de erro médico, não necessariamente um erro do médico, né? Então a gente precisa ter essa preocupação. Tá? O artigo 4º, o atendimento realizado por médico ao paciente por meio de tecnologia da informação de comunicação né, deverá ser registrado em prontuário clínico e deverá conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada contato com o paciente. 2. Data, hora, tecnologia da informação e comunicação utilizada para o atendimento e número do Conselho Regional Profissional e sua unidade de federação. Ou seja, o prontuário vai ter que falar assim, ó, eu atendi o paciente tal no dia 25/3/2020 às 12 horas, pelo aplicativo de comunicação WhatsApp, e nós tratamos os seguintes sintomas. Orientei o paciente a fazer isso. Prescrevi o medicamento XYZ. E data e assina e coloca no prontuário. Tá? Artigo 5º. Os médicos poderão, no âmbito do atendimento por telemedicina, emitir atestados, receitas médicas em meio eletrônico. Essa aí é a questão, talvez na prática, um pouco complicada. Sobre questões de medicamento que não tem controle, eu acho que você pode, ali o médico pode fazer o receituário, carimbar, escanear. Nós temos hoje vários aplicativos que facilitam a vida do médico, encaminhar isso pelo meio de comunicação que você está fazendo. Se for por WhatsApp, coloca lá o documento no WhatsApp. Eu não tenho conhecimento. Então, escaneia isso, manda por e-mail pro paciente. Tá? Então, mandou por e-mail para o paciente pega aquilo lá e vai na farmácia e compra o medicamento que precisa. Tá bem? Dalvo, como que fica os medicamentos de uso controlado? Na prática, a resolução, a portaria não fala nada. Né? O que se fala? Eu tenho que fazer naquela via própria, né, esse tipo de receituário. Então, o que eu vejo na prática para fazer? Nas cidades grandes ainda a gente tem uma possibilidade ali dos meios de se fazer, de se entregar documentos via motoboy, né? Temos serviços hoje. Então, se a gente está numa cidade que tem esse tipo de serviço, né, de contratação desse tipo de serviço, passa para o paciente esse tipo de custo, né, o custo que vai ter envolvido nisso, faz você mesmo lá o receituário, né, deixa na portaria do consultório ou da sua casa e entrega esse paciente. Né? Ali o paciente vai poder resolver isso indo na farmácia e comprar um medicamento. Tá? Vamos lá. Agora eu acho que talvez o artigo mais complicado e que traz menos segurança jurídica para mim, tá? Porque a orientação é uma e na prática as coisas não vão funcionar assim. O artigo 6º fala que a emissão de receitas e atestados médicos à distância será válida em meio eletrônico mediante o uso de assinatura eletrônica por meio de certificados e chaves emitidos pela infraestrutura de chaves públicas brasileira, a ICP Brasil. Ou seja, esse tipo de receita e atestado tem que ser feito mediante assinatura eletrônica por certificado digital. Não vale basicamente o que eu falei aqui de mandar o receituário por e-mail, mas estamos vivendo em períodos de exceção. Né? Então eu não sei como isso vai ser feito, vai ser verificado depois do ocorrido, né? Mas você deveria ter o certificado digital para fazer isso e o sistema que comporte esse tipo de situação. Tá? O sistema do seu consultório deveria ter esse tipo de conseguir fazer o armazenamento dessas informações. Tá? Vamos lá, o inciso 2, o uso de dados associados à assinatura do médico de tal modo que qualquer modificação posterior possa ser detectável. Ali a gente está falando da segurança da informação, porque as pessoas podem tentar rasurar aquilo, fraudar aquilo para conseguir
ilegalmente alguma coisa que o médico está receitando, né? Ou o próprio atestado de afastamento, por exemplo, do trabalho, alguma coisa nesse sentido. Tá? 3. Fala do atendimento dos seguintes requisitos: identificação do médico, associação ao anexo dos dados em formato eletrônico pelo médico e ser admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento. Aí a gente está falando do consentimento informado para o próprio para o próprio tratamento, né? Tem que ter a identificação do médico, tem que ter a associação do anexo de dados de informação eletrônica, que fala sobre os documentos que precisam, atestado, e ser admitida, né, ser consentido o tratamento. Tá? Parágrafo 1º fala do artigo 6º que a gente está, né? O atestado médico que se trata o caput deverá conter no mínimo as seguintes informações: identificação do médico, identificação dos dados do paciente, registro de data e hora e duração do atestado. Aí é uma questão daquilo que já acontece na prática, né? Como que eu vou fazer isso? 2. A prescrição de receita médica que se trata o caput observará os requisitos previstos em atos da Agência de Vigilância Sanitária. Isso aí também é o normal, né? No caso de medida de isolamento determinada por médico, caberá ao paciente enviar e comunicar ao médico o termo de consentimento livre esclarecido, que trata o artigo 4º da portaria 356, que fala da notificação compulsória ali, também está falando do termo de consentimento ao isolamento, né? E o termo de declaração contendo a relação das pessoas que residam no mesmo endereço. Se você estiver atendendo um paciente com Covid-19, pelo menos os sintomas ali, você tem que notificar isso para o Ministério da Saúde, e lá no site do Ministério da Saúde tem lá o termo de consentimento para o isolamento, e isso é importante. Tá? Basicamente é isso. Existem várias lacunas. Uma delas é a própria forma de pagamento desse tipo de coisa, né? Você, em tese, teria que combinar com o seu paciente sobre a forma de pagamento prévia, né? E a partir disso haver o pagamento, transferência bancária, alguma coisa nesse sentido. Tá. Mas o paciente quer utilizar o convênio médico. Muitos convênios já têm algum tipo no sistema deles, alguma forma de utilizar remotamente, número de carteira e tudo mais. Mas, caso a caso, o médico teria que entrar em contato com o plano de saúde para saber como que fariam se fariam os pagamentos dessas consultas, né? Para evitar depois o médico ter que entrar com uma ação contra o plano de saúde para fazer valer ali os seus direitos a receber os honorários médicos daquele atendimento, né? Bom, basicamente é isso. Se houver alguma atualização dessa informação, eu vou fazer um novo programa. Desculpa se o vídeo ficou muito grande, o áudio ficou muito grande aí, mas a gente precisa ter um pouco mais de cuidado sobre esse tipo de coisa. As coisas não estão sendo feitas da melhor forma jurídica, né? Sobre o que é necessário para o momento, mas a gente, no momento onde a gente está vivendo a exceção à regra, a gente precisa ter um pouco de mente aberta para verificar como que isso vai acontecer. Na prática, ainda vale a cautela, né? Observar todas essas regras que eu acabei de falando para vocês, e porque a gente possa ter uma mínima segurança de prestar o serviço ao paciente e também do paciente não ser tolhido nenhuma questão da sua autonomia, de ter aí algum tipo de problema, tá? Como eu disse também, não são todas as especialidades médicas que poderão se utilizar da telemedicina, porque no caso ali onde você precisa fazer um exame físico no paciente, você não consegue, né? No caso onde você precisa colher algum tipo de exame para fechar um diagnóstico, você não vai conseguir fazer por via da telemedicina, né? A não ser que você consiga fazer o pedido de exame ao paciente, vá na clínica de análises patológicas, de imagem e tudo mais, consiga e manda depois para você. Então, essas questões estão muito bem respondidas.
não são todas as especialidades. Sobre retorno, também não está falando, não existe nenhuma previsão legal sobre a obrigatoriedade do retorno, mas os planos de saúde falam de 30 dias. Então, se você quiser fazer uma condição já com o seu paciente, falando de como isso pode ser feito, já faça, né? E, por favor, muito cuidado nesse momento, onde o médico precisa continuar fornecendo seus trabalhos, né, como o seu ministério, né, para a população, e que também a gente não tenha equívocos éticos e também equívocos que possam gerar algum tipo de responsabilização ao médico. Então, bastante cautela para fazer isso, mas a gente não pode interromper o tratamento para o nosso paciente, principalmente nesses momentos de pandemia. Fiquem em casa, por favor, e até o próximo programa. Um forte abraço.